Galera quer saber, obviamente, sobre o Jade aí, né, esse projeto tão bacana, uma das instituições mais respeitadas da Ilha do Governador e do Rio de Janeiro, né? Sem dúvida. Com um trabalho de tantos anos ajudando tantas pessoas. 89 até agora, 24, né? 36, né? É. Vamos lá. Então vamos lá. Quando nasceu o Jade? O que é o Jade? O Jade nasceu como ideia na usina, Alto da Tijuca. Ali bem pertinho tem um clube, Montanha. Meu avô morava ali com a minha avó. O sonho não é do meu avô, tem muita gente, eu tô dando spoiler aqui, tem gente que vai me bater. O sonho não era de meu avô, o sonho era dela. O meu avô era projetista, maqueteiro, ajudou a projetar o Maracanã, fez parte dos 36 desenhistas que ajudou a projetar o Maracanã. E ela tinha um sonho de abrir uma casa, uma instituição que ajudasse as pessoas, né? Espiritualmente, fisicamente, materialmente, socialmente. Certo. E isso surge mais intensamente em 1957. Então a gente fazia uma reunião mediúnica lá, a gente chama de Evangelho Lar. Os espíritas sabem o que eu estou falando, né? A gente deve ter aí espíritas também na nossa plateia. E ela manifestou esse desejo. Meu avô ficou com aquilo na cabeça. Aquela turma toda que ajudava espiritualmente falando também gostou da ideia e nos disseram que esse era um compromisso anteriormente assumido. Então vocês precisam abrir um lugar porque vocês danaram a vida de muita gente. É mais ou menos assim. E aí, em 1957, meu avô, que não deixava para depois, muito igual ao meu pai, começou a pensar em procurar uma casa. Vendeu o apartamento da Tijuca e procurar uma casa. Ele, é por isso que eu falo, as pessoas não acreditam, ele ia pescar camarão na ilha. Ele voltava cheio de camarão. Eu falo isso meio incauto, incrédulo, mas ele voltava cheio de camarão, né? Ele falou que a água era transparente. E num desses finais de semana que ele ia pescar, ele viu uma placa de vendas, a casa da Praia do Barão lá. Praia do Barão. É, só com 2 andares, não tinha 3 andares, né? Uma casa enorme, um quintalzaço. Pô, vai ser bom para os meus netos, meus futuros netos na época, né? E aí surge a oportunidade dele vender na Tijuca, acho que década de 60, 69, 69. Em 70, por volta de 1970, ele consegue. Teve um imbróglio danado, uma briga na justiça, enfim. Está no livro, a gente está relançando o livro dele, depois eu falo disso para você. E ele conta isso em detalhes. E aí chegamos na ilha, família Ramazzini, estou dizendo, 1970, definitivamente. Ele já vinha desde 1964, ele vinha pescar, ele tinha muitos amigos aqui na ilha. E aí, em 1970, a gente se instala ali, enquanto família Ramazzini, né? 70 nasce a minha irmã, 72 nasço eu, 74 nasce meu irmão. E a família se consolida ali na gestão dessa instituição, que começou de forma bem familiar. O Jade sempre teve uma esfera familiar. Hoje o Jade está no mundo inteiro. Tem gente querendo abrir Jade em São Paulo, tem gente querendo abrir Jade em Portugal, porque a gente criou uma metodologia de atendimento. Certo. Então eu consigo, meu pai chamou isso de núcleo Jade, né? Não realizou vivo. E a gente leva essa prática que eu espero ter saúde para fazer em breve. Mas já existem outros Jades? Não, existe por enquanto, a só ideia... o da ilha, esse a gente mal aguenta, né? De tanta gente. A ideia é dar um know-how para pessoas como que franquia, frequentaram a instituição, assim, sabe? Fizeram o tratamento. De... exatamente. Fizeram o tratamento todo, pessoas que conhecem o Jade, para levar o Jade para outros estados, outras cidades, quiçá outros países. Eu tive para Portugal, Argentina, Nova York. Mas não dá. É impossível. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, ignorante, tá? Desculpa a minha ignorância. O Jade significa Grupo de Estudos Integrais Demétrios. São duas fases. Boa pergunta que você fez. Tem muita gente que até hoje não sabe disso, né? Ele foi criado como Grupo Espírita Irmão Demétrios. Irmão Demétrios. Em algum momento dessa nossa vida jadiana, na construção da vida do Jade, foi preciso alterar a razão social para que nós pudéssemos receber algum amparo de alguma parte social. O Jade sempre teve muita dificuldade financeira. Certo. Então nós trocamos o nome de espírita para grupo de estudos. Mas teve apenas um cunho estratégico social. Hoje já voltou a ser grupo espírita de novo. Ah, sim, já o nome fantasia é Grupo Espírita, o nome documental é Grupo de Estudos Integrais Demétrios. E Demétrios é o quê? Demétrios foi uma pessoa que em algum momento da vida conviveu com meu pai, há muito tempo atrás, fora desse escopo. Bora lá falar um pouco de reencarnação. E numa outra existência, uma outra vida. Foram parceiros e planejaram, e ele veio do outro lado para amparar e para fazer ele abrir. Efetivamente abrir. Você é tipo um parceiro. Só que ele ficou lá e ele veio. Isso aí. E ele tocou a abertura física da obra, que foi, Daniel,
um sacrifício. Nós fomos assaltados em 88. A de 70 até 88 se consolidou ali a permanência da família. Tanto que nesse tempo a gente foi para Jacarepaguá, voltou, mas a minha avó nunca saiu dali, sempre morou ali, a matriarca. E aí, nesse momento, em 88, a gente fazia uma reunião com todo mundo que ia ajudar na fundação do Geide. E eram vários carros. Esse é um episódio engraçado, tragicômico, né? Eram muitos carros, porque a gente se reunia para definir plano de trabalho, estatuto, né? A ata, fazer o documento. E um grupo de 5 ou 6 pessoas, amigos ou inimigos do alheio, né? Invadiram a casa pensando que era um cassino, que era jogatina. Meu pai tinha vendido um carro de manhã, o dinheiro estava no bolso. Putz. A gente já estava numa M danada, doída. E levaram o som, levaram tudo. Os caras levaram assalto típico, né? Mas deram a coronhada nele, assim, ameaçaram a minha irmã. Então quase foi trágico. Não foi trágico por uma questão de minutos. Foi um teste até para seguir o projeto em frente? Podia ter desistido Você ali, tá né? conectado, mas foi isso. O Demetrios, um tempo depois, ele se manifestou e disse: vocês passaram pelo último teste. Pode ir tranquilo. E realmente, depois disso... Que às vezes numa dessa dá mais desanimada, né? E eu entrei, porque na verdade eu fui o veículo. Porque eu estava no portão conversando com um amigo, e esses caras surgem, a gente não sabe de onde, né? Eu não vi. O cara veio fator com, surpresa sempre 38 deles, né? aspirado de 8 munições, botou na minha boca, assim, saiu de trás do carro, botou, quando ele botou, abriu o céu da boca. E o céu da boca é uma área muito irrigada, sangra muito. Então eu já vim refém com ele desde o portão, meu amigo dançou, meu amigo, muito amigo, eu não faço parte dessa família não me leva. Eu lá, não, vambora, tu vai entrar também. Ele entrou pelo cano, né? E eu subo, nunca mais esqueço disso, eu subo aquela escada que você conhece lá do jeito, tem a porta da cozinha, quando eu abro a cozinha, a arma está na minha boca, e o sangue escorrendo, a minha mãe desmaia, minha avó desmaia, e a minha bisavó, que já não estava nada lúcida, disse assim: meus filhos, vocês fazem uma festa e nem me convidaram? Todo momento ela ficou falando de festa, né? Olha, os convidados são jovens, bonitos, né? Não tinha mais sanidade nenhuma, estava senil, né? E aí passaram 1h30 lá em casa, levaram tudo. Isso foi 1 ano antes de abrir. 8 a 10 meses antes de abrir, oficialmente, né? Abre em janeiro de 89. Mas depois, nunca mais. Mas você falou que a ideia de abrir uma casa de ajuda ao próximo, espiritual, ajuda também material, surgiu do teu avô. Da minha avó. Da tua avó. O sonho inicial é dela. E ela compartilhou com ele. Aí ele ele adotou a ideia. Mas quem abriu o Geide mesmo foi teu pai. Quem possibilitou, monetariamente dizendo, né? Foi o Horácio. Meu pai era do extinto Ipase, né? Ele foi o Horácio, pai de meu pai. Pai de meu pai. Esse comprou a casa. Certo. Quando meu pai embarca de volta na Ilha do Governador, isso foi 76, 77. De 77, a vida corre. Inicialmente na década de 80, inclusive, a gente muda para São Paulo. A gente mora 2 anos em São Paulo, ali em Santo Amaro. Quando a gente volta de São Paulo, a gente vai para Jacarepaguá. Só a família, eu, meu pai, meus irmãos e minha mãe. Né? Minha avó continua lá onde era o Geide. A minha tia, filha, a irmã de meu pai, passa a ir morar com a minha avó, em dificuldades financeiras, uma das irmãs, né? As duas não são mais vivas. Aí minha avó pediu ajuda para meu pai. E aí, depois desse inteirinho, dessa confusão toda danada, que toda a família tem, em 87 meu pai se estabelece lá. Mora, junto conosco. Certo. E de lá a gente nunca mais saiu. E aí sim ele começa a honrar aquele desafio que o meu avô propôs a ele, certo, de abrir a instituição. E aí começa aquele planejamento contábil, né, financeiro. A burocracia toda. Que é uma instituição sem fim lucrativo, né? Mas é uma instituição, é um CNPJ. Né? O Geide, ele começou como uma casa espírita. O Geide é uma casa espírita hoje? É uma casa espírita universalista. Universalista. Essa é a grande diferença. Se você o que é uma casa espírita universalista? Aberta. A verdade não faz parte de alguém. A verdade faz parte de um todo. A verdade, por exemplo, de Krishna, de Buda, de Gandhi, de Sai Baba, que foi um indiano, um avatar indiano que já, inclusive, não está mais aqui, já desencarnou. Então, o que meu pai pensou? Eu vou pegar os fragmentos desse conteúdo integral chamado verdade e vou pegar o melhor dos mundos e vou acrescentar aqui. Sendo que a tríade disso
Os 3 elementos principais, que se você for lá no altar tem as fotos, é Jesus, Kardec e Ramatiz. Ramatiz, por quê? Espiritualmente, meu pai foi tratado lá na SER, Sociedade Espírita Ramatiz, lá na Tijuca, pertinho ali do Rio Maracanã. É um Maracanã gigantesco, passam 7, 8 mil pessoas num dia só. Meu pai sai de lá, quando meu pai sai de lá, ele resolve fundar o GEIDE, abrir o GEIDE aqui. E ele trouxe toda aquele expertise para cá, para o Rio de Janeiro nesse tempo, pouquinho antes de 87. Então, ele fez a gente fazia tratamento lá, para depois a gente abrir aqui. Então, meu pai consolida a obra física e a reforma.